Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar nosso super curso aqui de legislação de trânsito. Nós estamos estudando aí diversas, dezenas de resoluções e agora uma resolução bem específica, a resolução 289 de 2008. Essa resolução, ela tenta, qual que é o trabalho dessa resolução? Ela quer o quê? Redimir, ela quer o quê? Eliminar o conflito de competência de fiscalização do DENIT e da PRF, né? Como assim, professor, conflito de competência? Nós sabemos que nas rodovias federais, o órgão que tem a autoridade que tem a circunscrição sobre a via é o DENIT, né? Nós sabemos disso, né? E nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que exerce a fiscalização em todas as rodovias. Mas nós temos dois pontos especiais que tem um conflito muito grande de fiscalização, né? Porque acontece o seguinte, acontece que os usuários da via têm que saber quem que é o responsável pela fiscalização. Então, essa resolução vem esclarecer isso, né? Dois pontos, principalmente para o excesso de peso e para o controle de velocidade eletrônico, o famoso radar eletrônico. Então, ele vem definir claramente o que pode o DENIT fazer e o que a PRF pode fazer. Então, vem comigo, o artigo 1º fala da competência do DENIT e o artigo 2º fala da competência da PRF. Nós temos que estudar sempre os dois artigos aí, um comparando com o outro para você ter a noção. Então, vem comigo, compete ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte DENIT, órgão executivo rodoviário da União, no âmbito de sua circunscrição, né? Primeiro, exercer a fiscalização de excesso de peso, tá? Nos veículos nas rodovias federais, aplicando aos infratores as penalidades previstas no CTB. Professor, esse excesso de peso aqui é quando ocorre o quê? Ocorre lá a pesagem por balança rodoviária. Bacana, né? Ok. Respeitadas as competências outorgadas à ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestres, pelos artigos 24, inciso 17 e 82, parágrafo 1º da Lei 10.223, de 5 de junho de 2001, com redação dada pela Lei 10.561, de 13 de novembro de 2002. O que acontece? Acontece que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, criado em 2001, tá? Então, parte da atribuição do DENIT para o controle de excesso de peso foi o quê? Outorgado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né? Bacana, né? Então, essas competências que estão lá, não são de responsabilidade do DENIT. Agora, excesso de peso dos veículos, né? Bacana. Agora, sobre excesso de peso, se o DENIT pode ou não atuar, ainda tem outra consideração. Tem lá uma tramitação lá nos nossos tribunais superiores, lá no Supremo Tribunal Federal, se o DENIT pode ou não pode exercer isso, né? Ainda nós não temos definição sobre isso, mas se na sua prova caiu a resolução 2, qual que é o número dessa resolução aqui mesmo? 289, né? Você pode ter certeza que está querendo saber se você sabe disso. Então, primeira coisa é o excesso de peso, o DENIT pode atuar, e finalmente nós temos o quê? Também exercer a fiscalização de velocidade eletrônica das rodovias federais, né? Utilizando instrumento ou redutor, pardalzinho normal, redutor, aquelas lombadas, né? Eletrônico, tipo fixo. Então, tipo fixo, regra geral, DENIT, né? Móvel, claro, regra geral, vai ser o quê? Vai ser para a PRF, né? Assim como a engenharia de tráfego para a implantação de novos pontos de redução de velocidade, né? Professor, por que é importante isso, né? É claro, a aplicação, nós temos o quê? A multa, né? E essa multa é uma pecúnia, é dinheiro, e nós temos o quê? A distribuição desses valores aí respectivos. Então, por isso que temos que ter aí claramente qual que é a atribuição de um. Bacana? Ok. Excesso de peso, bacana, tipo fixo, fiscalização eletrônica. Agora a PRF. O professor quer dizer que a PRF, então, ela não tem competência sobre excesso de peso? Tem, olha só. Exercer a fiscalização por excesso de peso, a mesma do DENIT, mas, nas rodovias, isoladamente, né? Como assim, professor? Isoladamente. Está lá, o cara na rodovia, ele pega a nota fiscal do veículo, ele conta lá a quantidade de eixos, ele aplica lá a resolução 210 ou a 211 do CONTRAN, e ali ele tem
a autonomia, ele é investido para quê? Aplicar os infratores as penalidades previstas no CTB. Então, isoladamente, ou a título de apoio operacional ao DENIT. Então, ó, a título de apoio operacional. Então, excesso de peso, em especial balança rodoviária, é o DENIT. E, finalmente, o quê? Ele vai falar o quê? Também exercer a fiscalização eletrônica de velocidade nas rodovias federais. Só que agora aqui, a fiscalização aqui é um pouco diferente. Ó. Utilização de instrumento medidor de velocidade do tipo portátil, móvel, estático e fixo, né? Exceto redutor de velocidade. Redutor de velocidade, ou seja, que aquela lombada é exclusivamente por parte de quem? Do DENIT, né? Aplicando aos infratores as penalidades previstas no Código de Trânsito. Professor, tem fixo aqui e tem fixo lá. O que vale? Vai valer aqui o parágrafo único. Olha aí. Para a instalação de equipamento do tipo fixo de controle de velocidade, o DPRF solicitará ao DENIT a autorização para intervenção física na via. Por que tem que pedir autorização do DENIT? Porque aquela rodovia, o órgão competente, aquela circunscrição, quem que é? É o DENIT. Então, então vai ter radar da responsabilidade da PRF e nós teremos radares fixos aí. Claro, não pode ser do tipo redutor, né? Também do DENIT, né? Então, isso aqui. Professor, por que essa divisão aqui? Primeiro, para comunicar todo mundo, né? E segundo, né? Para o parágrafo terceiro. As receitas oriundas das multas aplicadas pelo DENIT e PRF serão revertidas a cada órgão arrecadador, conforme disposto no artigo 120, que é 25% para o FUNSET e os outros 95% fica para o órgão arrecadador. Ou seja, é receita para ambos, né? Então, por isso que o legislador fez questão de fazer esses esclarecimentos, né? O que mais, professor? As despesas decorrentes dessa resolução serão de responsabilidade de cada órgão dentro da sua esfera de atuação. Para fim de atendimento ao disposto nessa resolução, poderá ser celebrado o convênio entre o DENIT e a PRF na forma prevista do artigo 25 do CTB, onde possibilita aí, os convênios, né? Fica revogada a resolução tal, e essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, Alfredo Pérez da Silva, presidente do CONTRAN naquela época, né? Então tá aí para vocês, mais uma resolução curtinha, paga para vocês, assunto importante aí, ele vai dirimir, vai esclarecer um conflito de competência, né? Tempo, vim te agradecer, a quem? O tempo, né? Pelas perdas necessárias, pelos ganhos merecidos, né? Então o tempo, ele vai proporcionar perdas para você, pode ter certeza que as perdas são necessárias e pelos ganhos, e esses ganhos são merecidos, ok? Ok, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau.